dia 10, e dia 13 dias é. Então vamos lá. Dia 10. Módulo 8. Você que pariu, 16 menos 10 é 13. É 13. Módulo 8, 2 de Newton. Prepara a thumbzinha lá, viu? E esse microfone que eu descarrego. Eu quero. Oi? Já tá gravando. Calma. Ele vai fazer de ficar de roupa de academia só. Mini pão de queijo. Deixa o quê? Eu ficar de roupa de academia Sua só. safada. Essa aí mini pão de queijo. Mas é aquele da roupa, né? É o melhor que eu São as roupas da academia que eu acho que o foco não é malhar. Não, não é tanto. Essa aí mini Mirella. Eu não. Mini Mirella. Menina vem aí direto aqui. Nós vamos lá no céu. Ela vem de calça. Eu não tenho psiquiatra pra isso. Nem dinheiro. Primeira, segunda e terceira lei de Newton. Você já ouviu falar já? É o caiu uma maçã na cabeça dele? Não, mas vocês ouviram falar em que sentido? Caiu uma maçã na cabeça dele. Ele Só isso? Ele inventou um monte de coisa. Ah, só que você não estudou então. Não. Não sabe nada. Então é ele maçã? É, Newton é esse cara mesmo. Aí já estudou assim, só que eu não lembro. Eu não disse, eu lembro. Eu não sei. Então vamos lá. O que são as leis de Newton? Então a primeira, a segunda e a terceira, que começa pela primeira lei de Newton. Básico e fácil. Em resumo, juntando com as forças, primeiro antes de entender sobre inércia, dinâmica, ação e reação, a gente tem que entender o que é força. Em resumo, força é um agente causador externo. Para você, na cinemática, colocar algo em movimento ou em repouso. É isso. O que são as leis de Newton? São leis que a gente aplica, né? E elas estão ligadas diretamente ao nosso cotidiano. Eu vivo isso o tempo inteiro. Eu não sei que essa terceira aí era de você dar um tapa na mesa e tal. Reação, fundação, comunicação. Isso. Na primeira lei de Newton também chama inércia. Na primeira lei de Newton a gente chama de inércia. A primeira lei de Newton. O que é inércia? Falando em uma palavra mais simples, é uma tendência dos corpos ficar parado ou em movimento. Movimento qual? Retilíneo uniforme. MRU. Movimento retilíneo uniforme. Se você tem um determinado corpo e ele está no movimento retilíneo uniforme, as forças atuantes sobre ele é zero, a força resultante é zero. Ele vai ficar eternamente em movimento. Então, conceituando a primeira lei de Newton, a gente vai falar primeiro de repouso. Se liga. Se eu tenho um objeto que está parado, ele vai ficar eternamente parado. A não ser que eu exerça uma força externa sobre ele. Como assim, professor? E Eu foi isso puxo ele amassando pela gravidade. Não, aí ele descobriu que o trem vai parar pra sempre se ninguém mexer. Não, aqui a maçã foi para ajudar a conceituar mais a gravidade. Ele descobriu sobre a gravidade. As leis de Newton foi aplicando e resolvendo o exercício, ele chegou nas leis. Aí ele conceituou que todo corpo que eu tenho que está em repouso, permanece em repouso, a não ser que eu exerça uma força externa. Como assim uma força externa? Eu pego esse corpo, empurro ele, ou puxo ele, ou tiro ele do lugar. Senão o cara vai ficar eternamente ali no mesmo lugar. Isso é básico. Né? Quando eu tenho a inércia de repouso, a minha força resultante sobre ele, o que é a força resultante? A soma de todas as forças que atuam sobre esse corpo.
tem peso, tem normal, vai dar zero. A velocidade, que nesse caso, é constante. E nesse caso, a velocidade é quanto? Zero também. O que significa constante? O tempo passa, a velocidade não muda, continua a mesma. Então a primeira lei de Newton é isso, inércia de repouso. Inércia de movimento. Inércia de movimento está relacionado com o movimento retilíneo uniforme. Um objeto é lançado, vamos falar assim, no espaço. Se ele tem uma determinada velocidade, ele vai ficar eternamente naquela velocidade. Aí a gente consegue assim, ó. Vamos um exemplo, tem um objeto a 10 metros por segundo ao quadrado. O movimento é retilíneo uniforme. Cara, ele vai ficar eternamente ali naquele movimento. Em resumo, a lei de Newton fala isso. Ele vai ter um movimento retilíneo e vai ficar eternamente naquela velocidade. A não ser que uma força externa aja sobre ele, fazendo ele parar ou aumentar a sua velocidade. Pode acontecer. Aplicando isso no cotidiano. A gente vive muito inércia de repouso em várias situações. Exemplo básico, utilizando o carro, veículo. É muito comum, às vezes, a gente estar no veículo sentado, de passageiro, a pessoa sai muito rápido, ou uma moto, vamos pensar assim, você está ali na garupa. Se você está desatento, o carro vai, né? Você sente aquela tração, você não preparou para aquele movimento. Se você está numa moto na garupa, a moto sai e você sente que você está sendo jogado para trás. Igual no ônibus. Você está dentro de um ônibus ou num carro ficar para trás sem segurar em nada, quando o veículo tende a andar, você tende a se sentir que está jogando para trás. Isso é comum. Eu já fui jogada pra trás no ônibus uma vez. Eu tava em pé, aí o trem começou a andar, eu voei em frente a um monte de mulher. Porque se liga, se é inércia de repouso, vamos considerar aí um ônibus. Você está lá em pé no ônibus, sem segurar em nada. Você é um corpo, o ônibus é outro corpo. Velocidade no início é zero. Só que quando o ônibus tende a sair, quem muda a velocidade é o ônibus, não é você. Tanto que, se tiver essa condição de você pular exatamente no momento que ele sai, se você fosse sair muito rápido, você pular e o ônibus sair, você tende a, entre aspas, ficar mais próximo do fundo. Que é o ônibus que vai sair, sai para o mesmo lugar, cara. Inércia de repouso é a tendência dos corpos ficar parados no mesmo lugar. Inércia de repouso é isso. Então, quando você está num carro parado, o cara sai de uma vez, você não está segurando lá atrás para picar, você sente que é lançado para trás porque você tem um atrito entre o seu pé e o seu lado. E ele tende a acompanhar o movimento. E você não está preparado a jogar para trás. Então, isso aí encaixa na inércia de repouso. E inércia de movimento? Essa é mais fácil de identificar do que a repouso. Inércia de movimento é aquela situação. Está viajando, vamos considerar que o veículo está a 100 km por hora. Qual a velocidade que você está? 100 km por hora também. Se então o veículo está a 100 km por hora, você também vai estar a 100 km por hora. Se o veículo bate, ele tende a zerar a velocidade, de 100 e para 0. Mas você estava a 100, são dois corpos diferentes. Você é um corpo, o carro é outro. Por isso que quando colide, a tendência é você continuar o movimento para frente. Você não vai parar, você é um outro corpo, é diferente. Por isso que é importante o cinto de segurança. Entendeu? Bate assim, Eu já ouvi falar, não é que você bate o cérebro morre. É, porque se tu não der, tipo, você não para no cérebro. Continuando. Foi que nem quem aquele da Fórmula 1 que bateu e morreu de jeito, ele bateu no muro, aí pelos negócios que faz pra lá quando morre, diz que não sei o que deu na cabeça dele, que o cérebro rodou dentro pela velocidade. Já era. Parou muito rápido e o cérebro continuou. Ah, mesmo, sério. Cérebro rodado é muito legal, né, velho? Isso eu não sei, não. É porque, assim, querendo ou não é fixo, né? Sério, por isso a melecando aqui dentro, não fica parado. É. Por isso que quando você toma pancada, você fica um pouco tonto por causa de algumas situações assim. Mas ele mexeu.
porque dá uma mexida. Essa tela. Continuando. Pra gente fechando aqui. A primeira lei de Newton então, é repouso, tendência a ficar parado. A segunda lei é movimento retilíneo uniforme. Isso aqui explica outra situação, um exemplo. Você está viajando, um veículo, você é passageiro, o carro tende a fazer a curva e você sente que você está sendo jogado para fora. Porque, ó, se liga, o carro e o corpo. O carro e o corpo. Está todo mundo na mesma velocidade, movimento retilíneo uniforme. Se o carro tende a fazer uma curva para a esquerda, a tendência é você continuar indo reto. Por quê? Porque o carro é um corpo e você é o outro. Quem está fazendo essa curva é o carro, não é você. Só que de costume a gente já aplica isso, que o carro está fazendo a curva, a gente já segura. Dependendo da curva, a gente já dá uma seguradinha. Para vencer isso aí também. Aí depois já entra a força centrífuga que você entra em contato. Mas no momento que ele está abrindo para a curva, é inércia de movimento. Então o movimento retilíneo uniforme é nada mais é que uma das leis de Newton. Aí por isso que tem essa aplicação de segurança para diminuir a sua inércia. Que quando o veículo tende a parar, você não ser parado bruscamente a zero. O cinto de segurança tenta diminuir esse delay de tempo por 1 milissegundo mais rápido, né? Uma pessoa sem cinto dentro do carro pode matar todos os que estão lá. Depende de onde tiver, né? Tipo, se uma pessoa lá atrás tiver um acidente, pode quebrar o banco, a pessoa da frente bate no... Por isso que não pode hoje por lei você viajar e colocar coisas, vou falar, assim, mochila, não deixa nada, né? Solto no banco de trás. Isso aí não pode mal. Porque voa tudo. Isso. Porque se você der de colidir, o Até veículo vai cachorro. parar. O objeto que está ali está em inércia de movimento. Até Ele cachorro, continua. se você for carregar, tem que ter o cintinho do próprio. Mas, por exemplo, tem cachorro de porte grande, ou de retriever, se você jogar com uma bicha daquela, ela resolver que quer dar um pulo lá na frente, o motorista dá conta de controlar, não. Entendi. Tem essas reações dos seres vivos e tem a lei de Ela é Newton. grandona, imagina. Entendi. Outra coisa importante sobre inércia é o seguinte: o que é inércia? Inércia é algo que é uma propriedade da massa, da matéria. Quanto mais massa o corpo tem, mais inércia ele tem. Exemplo básico: vem uma carreta e alguém na bicicleta. A carreta está sem freio, o cara da bicicleta também. Qual que é mais fácil parar, a carreta ou o cara? A bicicleta. O cara que está na bicicleta, né? Pobre do que tá na bicicleta. Por que a carreta é mais difícil, professor? A massa da carreta é muito maior, a inércia é muito maior. Não está em movimento? Então ele tende a manter aquele movimento por muito mais tempo, vamos falar assim. Porque a massa é maior. Então quanto maior a massa de algo, maior a inércia daquele corpo. Inércia está ligada à massa. Se eu tenho duas caixas, uma de 10 kg, uma de 2.000 kg, a de 10 kg é fácil eu tirar ela da inércia de repouso, tirar ela e levar para algum lugar. Agora de 2.000 kg não, porque a massa é maior, a inércia é maior, a tendência do corpo ficar parado é maior, em repouso ou em movimento. Por isso que quando você tem essas, falando de transcolisões, quem tem maior massa tende a continuar o movimento. O cara colide, mas você arrasta tudo até diminuir. Isso aqui, porque na Terra o que acontece? Você tem as forças que atuam, né? Atrito, resistência fluida, outras que já vai diminuindo. Então a primeira lei de Newton não era mais isso, é inércia. Inércia é a propriedade da matéria, ou ela tem inércia de repouso e movimento. Fechou. Perguntas? Segunda lei de Newton, eu gosto de conceituar o seguinte. Segunda lei de Newton é quando eu tiro um corpo da inércia. Ou eu coloco ele tá em repouso e em movimento, ou eu pego um corpo que está em movimento e aumento a velocidade, tiro do MRU, aí eu vou colocar ele no MRV, né, movimento retilíneo variado, ou variado também, aumentando a velocidade ou diminuindo. Quando eu tiro um corpo da inércia, eu lembro da segunda lei de Newton, que é a dinâmica. Dinâmica é movimento. Então o que acontece? Na segunda lei de Newton, a gente tem uma equação para trabalhar. Porque quando eu aplico uma força em algo que tem massa, gera aceleração. Aceleração é movimento, ganho de velocidade. Aceleração é ganho de velocidade, já falei isso para vocês.
Quando você tem uma aceleração, porque você está acrescentando a velocidade. Correto? Correto? Então a segunda lei de Newton fala sobre dinâmica. A equação que a gente aplica na segunda lei de Newton é força resultante é igual a massa vezes aceleração. Massa em quilo, aceleração metro por segundo ao quadrado. Aqui em quilo. Aí você vai achar a força em Newton. Então quando você tira um corpo da energia que usou de movimento, você está aplicando a segunda lei de Newton. E por último, a gente tem aqui, ó, terceira lei de Newton, chama ação e reação. O que é a terceira lei de Newton? Nada mais é que quando eu aplicar uma ação sobre um determinado corpo, ele vai agir de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Aqui, ó. Reação. Mesma direção horizontal, só que sentido oposto. Um está indo para a direita e um para a esquerda. Então, a ação e reação, a gente considera que quando eu aplico uma força de ação, por exemplo, de 100 Newton, o corpo vai agir por 100 Newton de volta. Então, se a gente for conceituar uma batida de veículo, onde ele está no movimento de tipo uniforme, ele está tendo a primeira lei de Newton. Quando ele colide, no momento que ele até zerar, de uma velocidade até ir no zero, ele está tendo a segunda lei de Newton. E também ele entra na terceira lei de Newton, que é uma colisão, vai estar agindo e a estrutura está reagindo contra. Então a gente tem isso. Então a terceira lei de Newton básica é isso: ação e reação. Detalhe importante na terceira lei de Newton: a ação e reação acontecem em corpos distintos. Como assim, professor? Não tem como se anular. Porque se eu for pensar bem, igual a gente resolveu o exercício ali, se aqui é 100 Newton, aqui também vai ser 100 Newton. A gente deveria pensar em anular, correto? Mas está sendo aplicado em corpos diferentes, então não tem jeito. Então aqui é um detalhe importante. Terceira lei de Newton, atua em corpos distintos, diferentes, e não tem como elas se anularem uma com a outra. E sempre vai ser ação e reação, direção igual, sentidos opostos. Perguntas? Então, o módulo 8 é isso. São as 3 leis de Newton. Vai pegar e aplicar para resolver exercício. Vou marcar exercício do livro.